Coloca já o link do YouTube. Aí, boa noite. Boa noite, Marcos, Rodrigo, Zilda. Boa noite para vocês. Estamos aqui. Olá, estamos ao vivo, conforme combinado, às 9 horas em ponto. Em ponto, é isso aí. Sim, acho que antes de começar, seria bacana, para quem já está ao vivo aqui no YouTube, colocar número 1, se está escutando a gente, perfeito, e número 2, se não está conseguindo escutar. Porque aí para a gente ter certeza que está dando tudo certo a transmissão. Olá, boa noite. Boa noite, Nádia, tudo bem? Boa noite. Só para alinhar, nós estamos através de 2 canais. Sim. O YouTube, que é o nosso canal principal, onde a gente também compartilha a tela, que a gente consegue compartilhar a tela. E aqui no Facebook, uma live, a gente não consegue compartilhar a tela, mas estamos aqui ao vivo com conteúdo para vocês. Vou deixar aqui também o link do YouTube. Se vocês quiserem migrar para o YouTube, sinta-se à vontade, tá bom? Porque a gente tem como o YouTube o canal principal de transmissão. Aqui algumas pessoas já estão colocando o número 1, que estão escutando perfeito. É isso aí. Aqui tá o link do YouTube, ok? Quem quiser migrar, vai para lá. E aqui também no Facebook. Se vocês estiverem escutando perfeitamente, eu tô aqui com fone de ouvido, a Pri também. Se vocês estiverem escutando, coloca aí número 1. Se a imagem também estiver boa, número 1. E se tiver algum problema, coloca aí 0, que aí a gente já sabe aí o que a gente precisa arrumar, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado aí para quem está participando com a gente. A gente sabe que já é tarde, 9 da noite, aí numa segundona, todo mundo trabalhou o dia todo. E, enfim, a gente está muito contente por poder... Olá, Daniel, tudo bem? Do YouTube, por poder compartilhar esse conteúdo com vocês. E o objetivo que a gente vai falar hoje é como utilizar o cérebro a seu favor. Porque, na verdade, a gente percebe, né, Grazi, que tem muita gente que gasta muita energia para ter resultados não tão satisfatórios, tá? E por isso que a gente resolveu trazer esse tema. Porque eu não sei se todo mundo que está, pelo menos aqui no YouTube, recebeu da gente um material para que siga com a gente durante a nossa transmissão. O pessoal do YouTube recebeu um e-mail com material, por isso que se vocês quiserem migrar para lá, ou deixa o e-mail de vocês aqui, que a gente manda também esse material, assim que acabar a live, a gente manda o material com um pouquinho de conteúdo do que a gente vai falar hoje, ok? Outra coisa, alguém aqui, a gente vai falar sobre o cérebro, como que funciona, né? Como a Priscila falou. Alguém aqui nunca escutou falar sobre o comportamento do cérebro, como que funciona o nosso cérebro? Para quem aqui é a primeira vez na vida que vai escutar alguma coisa parecida? Só para a gente estar em dia aí com o nosso discurso, né? Se a gente vai falar um pouquinho mais... um pouco mais aprofundado ou um pouco mais em detalhes. Coloquem aqui as informações, se é a primeira vez ou se já tem uma noção que o nosso cérebro aí é dividido em 2 partes. É aí que está o pulo do gato, né, Pri? Exatamente, para evitar também o grande gasto de energia, acho que principalmente isso. O objetivo, acho que nosso do dia a dia é todo dia acordar e trabalhar e sempre obter melhores resultados. E por isso que a gente trouxe esse tema, para que saiba trabalhar com o cérebro de uma forma um pouco mais efetiva. E aí, já compartilhando com vocês, acho que a gente já pode começar, né? Até para honrar quem já está online com a gente. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro pesa em torno de 1,5 kg. Então, dentro de tudo que a gente pesa, o nosso cérebro ele pesa somente 1,5 kg. E ele responde a aproximadamente 2% do peso da nossa massa corporal, tá? Só que, em contrapartida, falar 1,5 kg e 2% da massa corporal é pouco. Só que ele consome em torno de 25% a 30% da nossa energia diária.
Então, eu não sei se vocês sabem disso. Quem quiser ir compartilhando com a gente, falando tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, se vocês sabiam dessa informação, que o nosso cérebro, mínimo que ele consome da nossa energia é 25%. Então, o que significa isso? Se a gente não sabe como usar o nosso cérebro de uma forma consciente e efetiva a nosso favor, ele derruba a gente. Tanto com energias, pensamentos negativos, quanto que eu não vou conseguir, com informações que o nosso subconsciente, por memórias atrasadas, manda pra gente, certo, Gra? É isso aí. É uma informação que a primeira vez que eu tive contato com essa informação, alguns anos atrás, realmente eu fiquei um pouco assustada, Sim. que eu não imaginava que o nosso cérebro pesava 1,5 kg e gastava uma energia absurda, Sim. né? E aí a gente vai... Como a gente trabalha com desenvolvimento humano, é claro que a premissa é entender como que funciona o nosso cérebro. E a gente começamos a nos especializar um pouco nesse assunto. E assim, eu posso dizer, a Priscila também está aqui e diz a mesma coisa, é um assunto incrível. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais, os resultados que a gente consegue gerar de algumas mudanças de comportamentos, mudanças de pensamentos, é fantástico. Por isso que a gente decidiu falar esse tema aqui com vocês. Mas é um tema que a gente podia falar o dia inteiro com vocês, mas acredito que meia hora dá para a gente, resumidamente, colocar bastante coisa aí para vocês. Exatamente. Então, vamos lá. Na verdade, o nosso cérebro, ele é dividido entre lado esquerdo e direito, né? Então, assim, o que é o lado esquerdo? Ele é basicamente, grosseiramente falando, o nosso lado racional. Ele é o nosso raciocínio lógico, o pensamento analítico. Ele é a parte lógica e linear. Só que a má notícia é que ele significa só 10% da nossa capacidade. Então, tudo que tá de 5 a 10%, isso depende muito de pessoa para pessoa. Então, assim, tudo que é racional, que é lógico, sequencial, isso corresponde ao nosso lado direito do cérebro. É o nosso lado julgador, é o nosso lado, aquele lado que fica aquele crítico interno nosso, você não sabe fazer, você não é capaz, é o nosso lado consciente, é o lado que faz análises, é o nosso lado que planeja, é o nosso lado que toma decisões, é a nossa memória de curto prazo. Esse é o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional. Exatamente. Em contrapartida, a gente tem o lado direito, que é o lado do inconsciente. Na verdade, é o lado direito que manda na gente, nos nossos melhores resultados. Ele tem o lado emocional relacionado a ele. Com ele está ligado a intuição, o raciocínio espacial, a visualização, a imaginação. Então, ele representa 90% das nossas conquistas, porque ele é o lado inconsciente. Então, é muito importante para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, saber usar o lado consciente e o inconsciente no momento certo. O lado direito, que é o lado do subconsciente, é o lado das nossas crenças. São aquelas crenças que muitas vezes nos limitam, aquelas crenças que nos colocam para baixo. Claro que também tem as crenças fortalecedoras, mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente usa as crenças limitantes. Nós temos muitas crenças limitantes que fica do lado do nosso subconsciente. É o nosso lado da conexão espiritual, é o nosso lado da sabedoria, da nossa memória a longo prazo. Outra coisa, o lado esquerdo, ele está muito ligado ao nosso passado e ao nosso presente. O lado direito é o nosso... o lado passado é o nosso futuro. O lado direito, ele é o nosso presente. Ele é o que faz a gente estar aqui, conectado, aqui, agora. É o lado inconsciente, né? Apesar do que a Pri falou, que representa 90% do nosso cérebro, nós pouco utilizamos o nosso lado inconsciente. A gente utiliza muito mais o lado racional. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês, aqui do YouTube e aqui do Facebook. Coloca aqui para gente, qual lado até agora que você já está entendendo um pouquinho desses dois lados do cérebro, qual lado que vocês acreditam que vocês usam mais? O lado racional ou o lado do inconsciente? Fala aqui pra gente, coloca aqui. Lado esquerdo ou lado direito? E uma coisa que eu acho que me chama
particularmente me chama muita atenção quando a gente dá palestras, treinamento, ou atende os nossos clientes, a gente escuta muito uma pessoa falar assim, não, mas é que eu sou muito racional, eu só sou racional. Cara, você é os dois. Isso aqui. Ou como você vê pessoas falando, às vezes, principalmente mulher, chega chorando, fala, ai, eu sou muito emocional. Na verdade, calma, você é os dois. Todos nós, isso é físico, nós somos os dois. Eu, você, o seu vizinho, a sua amiga, o seu namorado, o seu marido, nós somos os dois. Qual que é a chave? É saber usar os dois lados do cérebro, e a gente vai explicar isso para você, a seu favor. Saber ativar o lado racional quando é necessário e saber sim ativar o lado emocional quando necessário, porque todos nós, seres humanos, temos isso, certo, Gra? O ser humano, ele é dual. Ele é dual. Ele tem um lado luz e o lado sombra. Não existe a pessoa que é só emoção, que é só razão. Isso não existe. Por isso que é importante a gente entender o lado do cérebro, em que momento ativar, em que momento eu vou ativar aquele lado do subconsciente, aquele lado que vai me trazer resultados incríveis. Em que momento que eu vou ativar o meu lado racional. Tem horas que eu preciso que o meu lado esquerdo entre em ação. Senão eu vou viver só no mundo da lua e isso não vai me trazer resultados. Né? E também acho que, principalmente, a gente vê que tem muitas situações na qual a gente tem que usar os dois. Exatamente. A gente tem que usar o nosso coração, que é o nosso lado emocional, e a razão. E aí chegar no melhor resultado. Às vezes não dá para você tomar uma decisão pelo coração e esquecer a razão. E vice-versa também não. Por isso que o muito importante é você saber da existência desses dois lados. Quando de repente está numa situação muito difícil, que você precisa trazer o lado racional para não cair em prantos e que não deixar que isso te paralise, você tem que saber que agora é o racional. Porém, quando precisar do emocional, ele vai estar contigo também. Porque todos nós temos isso. Então a gente tem que saber como usá-los e ter a leitura do momento ideal. Nós queremos, na verdade, apresentar para vocês o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Isso aqui é só uma brincadeirinha, né? A gente fala muito do Self 1 e o Self 2, que representa essas cores, azul e o vermelho. Então, nós, como somos Master Coaches, a gente gosta muito de usar esses bichinhos aqui. Até nos nossos treinamentos a gente usa os bichinhos aqui. E aí, o que significa, né? O Self 1, a gente fala que é o lado racional. Ele é o lado racional. O que é o lado racional? Ele é o passado e o futuro. Ele é o lado esquerdo do cérebro. E a gente traz isso também porque a gente sabe que é muito mais fácil a gente aprender de uma forma um pouco mais lúdica e é muito mais efetivo. E também, quando a gente traz os bichinhos, a gente está conversando com o lado direito do cérebro de vocês. Para quem acha que é um pouco mais emocional, a gente trouxe os bichinhos. E o Self 2, aqui apresentando para vocês o Self 2, ele é o lado da emoção, do pensamento positivo, da visualização, do acreditar. Ele é a criança viva dentro de você. E é ele que te permite sonhar, idealizar, inovar. É o lado incansável, ele é o seu inconsciente, ele é o seu poder do subconsciente e ele é mágico. Você percebe que até o rostinho dele aqui tá feliz. E esse aqui já tá mais sério, mais racional. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui do Facebook, Gra, peraí. Então, aqui apresentando o Self 1 e Self 2 para vocês. Então, o que é o Self 1? Ele é crítico, ele é duro, ele é julgador, ele é consciente, ele é limitado, analítico. Muitas vezes, quando a gente precisa usar um pouco mais a nossa criatividade, se expor mais, arriscar, fazer uma live, o que vem o Self 1 falando? Mas isso não aparecer ninguém nessa live. Mas você está preparado para fazer uma live, você nem sabe quem vai entrar, e se entrar alguém muito melhor que você. Esse é o Self 1, é o crítico, é o que se preocupa, é o julgador. Ele é bom? Tem que saber usá-lo. Por quê? Porque muitas vezes ele te limita. Ele te trava. Ele te trava. Né? Pegando até o tema da live, que eu achei super bacana você falar. Imagina se a gente coloca só o nosso Self 1 agora, numa hora que a gente já está acostumado a fazer live. A gente nunca sabe quantas pessoas vão aparecer aqui, também no YouTube. Mas imagina se a gente deixa o nosso Self 1 falar mais alto. Eu não vou fazer live, eu preciso fazer live só com 200 pessoas inscritas. E muitas vezes eu não tenho essas 200 pessoas inscritas, né? Então, assim, vamos lá, vamos fazer.
fazer, vamos ver quantas pessoas vão aparecer. Esse é o nosso lado do Selfie 2. Esse é o nosso lado de vamos fazer acontecer sem travar. E uma coisa assim que a gente percebe que muita gente se paralisa, até colegas de trabalho nosso, que não conseguem seguir adiante porque tem o selfie, só usa o selfie 1. Porque ele fala, cara, a gente fala, vai lá, dá um treinamento, joga as caras. E o cara, ele paralisa. Por quê? Porque ele fica com mais medo do julgador, do que os outros vão falar. O crítico dele é tão alto, porque aí ele pega e paralisa. Ele não consegue entrar em ação. E por que a gente está trazendo isso? A gente sabe que é esse um ponto que muitas pessoas não conseguem chegar nos resultados, porque está muito preocupado com o que não pode dar certo. O que é isso? É o crítico, é o selfie 1. É você com medo de ser julgado, você com medo do seu resultado final. O selfie 1 vem o medo, porque você tem medo de ser criticado. Todos os seres humanos têm medo de ser criticado. E isso é bom até um certo ponto, até que isso não te paralise. Por isso é muito importante que a gente entenda o lado esquerdo do cérebro, o selfie 1, e como ele pode te atrapalhar e como ele pode te ajudar. Né? Na hora que você tiver que montar uma planilha de raciocínio lógico, um planejamento estratégico, onde o selfie 1 precisa ser aguçado, puta, perfeito, ele é o momento certo de agir a seu favor. Agora, a partir do momento que ele estiver paralisando as suas decisões, o seu impulso diário de fazer acontecer, você está usando ele em demasiado. E é isso que é importante que você saiba. Aí é o momento da gente trazer o selfie 2. O que é o selfie 2? Sabe aquela criança que está aprendendo a andar e que cai, machuca, levanta, e cai, sangra, levanta? Ela, ainda bem que ainda nessa idade ela não tem o selfie 1. Porque se ela tivesse o selfie 1 tão aguçado, a gente não seria adultos que saberiam andar. Por quê? Porque a criança tem aguçado muito o selfie 2. Ele não fica aí julgando e se criticando. Ele é o criança, ele é estado da alma, ele é o inconsciente, ele cai, levanta e continua. Ele cai, levanta e continua. Ele cai, levanta e continua. Yes. E aí ele consegue. Chega um dia que ele consegue. Agora, você imagina essa criança usando só o selfie 1 como seria. E como é maravilhoso a gente conseguir usar o selfie 2 a nosso favor, eu não vou me julgar, eu tenho certeza absoluta, a criança tem certeza absoluta que ela vê o adulto andar e que ela vai conseguir. E ela é puro selfie 2, isso é maravilhoso, isso é lindo a gente ver isso, certo? Certo, por isso que tem muitas pessoas que têm sucesso e outras não. Né? Eu acredito que muitos de vocês aqui, se quiserem até compartilhar com a gente aqui no YouTube, aqui no Facebook, quantas pessoas na empresa que vocês trabalham têm resultados e você talvez não tem tantos resultados porque o seu selfie 1 está te travando. E aquela pessoa que talvez sabe menos do que você, tem menos conhecimento do que você, toma atitude, vai lá, faz, não tem medo de passar vergonha, vai numa reunião, toma a frente, fala em público e você está travado, esperando o momento certo. Então, eu acho que fica a dica, eu acho que é importante você tomar consciência disso, de quantas oportunidades talvez você deixou passar porque o seu lado esquerdo do cérebro te travou. Enquanto aquela pessoa que talvez saiba menos que você, talvez tem menos diploma, tem menos conhecimento, foi lá, tomou a frente e gerou resultados que você poderia ter gerado. Talvez o selfie 2 daquela pessoa, sem medo, que nem uma criança, ela foi lá e fez. Exatamente. Uma coisa que, às vezes, a gente está muito preocupado com a crítica dos outros, só que esse cara que está te criticando, você pode ter certeza que é o cara que gostaria de ter coragem de estar no seu lugar e conseguir, que o cara que é muito crítico, ele é crítico com ele mesmo também. Ele também é crítico com ele mesmo. E ele gostaria de poder caminhar e não se preocupar tanto com o outro. Então, assim, na hora de você tentar ativar mais o seu selfie 2, eu tô preocupado com alguém que é tão crítico e ele mesmo está em desequilíbrio. Ele mesmo está em desequilíbrio. Certo, Gra? É isso aí. Então, agora a gente vai ajudar vocês, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que você precisa assumir o controle dos seus pensamentos. Exatamente. Você precisa assumir o controle dos seus pensamentos, isso é fato, né? Se você, para você conseguir assumir o controle da sua vida, e para isso nós estamos aqui para te mostrar, dar alguns toques, algumas dicas de como fazer isso, tá? Então, a gente vai começar aí falando dessas dicas aí. A primeira dica, né, Pri? Sim, vamos lá. É afastar tudo que é negativo. Tudo que é negativo.
preocupações, o medo, a raiva, programas de televisão que só falam de desgraça. Primeira coisa, quando você acorda, já é ligar a televisão, já tem aqueles programas de assalto, de morte, de chacina, de não sei o quê, de acidente. Desemprego, a taxa de desemprego só sobe no país. A corrupção é alta. A gente sabe que existe, a gente sabe que está aí, né? Não temos como fugir. Mas a gente precisa se blindar das coisas negativas, principalmente dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então, por exemplo, quando a pessoa vem e fala, e aí, tudo bem com você, Grazi? Como é que tá? Ah, mais ou menos, não sei, hoje tá mais para lá do que para cá. A partir dessa frase, você já tem que mudar no seu dia. Não tá mais para lá do que para cá, não tá mais ou menos. Tá sim, vamos para frente, tá ótimo. Então, assim, a gente tem que mudar os nossos pensamentos e afastar do que é negativo. Das pessoas negativas também que estão à sua volta. A gente tem que se afastar do negativo, tá? Quando a gente planta negativo, a gente colhe negativo. Né? Quando a gente pensa negativo, que é o nosso self-1, que é o nosso racional, a gente colhe o negativo, que é o nosso inconsciente. Sim, tá? e assim, também, eu não sei, não é todo mundo que acredita, eu particularmente acredito muito no lance de energia. Quanto mais energia negativa você pensar, você atrair, mais coisa ruim vai te acontecer. Isso é um ciclo. Sabe aquele dia que você acorda atrasado, aí chega lá, esquece a chave do carro, parece que naquele dia, aí você começa a reclamar, aí você encontra com o vizinho mala, parece que naquele dia tudo vai dando errado? Por quê? Você atraiu aquilo, você lançou aquilo. Mas para quem não acredita, tá tudo bem. Se vocês lerem o livro O Segredo, muita coisa ali se explica, né? E como a Grazi falou, você se afasta de coisas negativas. Às vezes você acorda, liga a televisão, é desgraça, é paralisação de transporte público, é a taxa de desemprego, é o PIB que tá ruim. Então, assim, a gente não está falando aqui para você ser um alienado do mundo, não se trata disso. Não está falando para você não ter informação, mas uma vez que você já sabe que as informações são sempre as mesmas, para que você vai todo dia acordar e abrir ali a televisão, a sua notícia de WhatsApp, Facebook, só falando de coisa ruim? Não precisa disso, não agrega. Então é isso que a gente sugere aqui. Focar nas coisas que fazem bem para sua mente, para sua alma, para o seu estado de espírito, para que você consiga, em definitivo, focar no positivo. Tirar pessoas tóxicas da sua vida, porque, infelizmente, a gente conversa uma vez, conversa duas, a pessoa não quer se ajudar, ela fica pesada. Então, infelizmente, a gente tem que se cercar de pessoas que querem a mesma coisa que a gente, que acreditem no bem, que tenham coisas positivas para a nossa vida. Certo? Isso aí. E, já falando para se afastar do negativo, reverter, né, o que vem de negativo na sua cabeça, transformar em positivo. Então, quando você pensa, eu não vou conseguir isso, isso não é para mim, não, eu vou conseguir sim, eu não tenho dinheiro, eu posso ter dinheiro, eu não tenho dinheiro agora, mas eu posso conseguir o dinheiro, eu posso ter o dinheiro, eu não sou criativo, eu tenho sim criatividade. Como nós falamos no começo, nós somos seres duais, né? Então, você não é criativo? Não, você não está talvez muito criativo nesse momento, mas eu vou ativar a minha criatividade. Eu não consigo aprender a falar inglês. Como que não consegue aprender a falar inglês? Todo mundo consegue aprender a falar inglês. É questão de você querer, é questão de você colocar prioridade, é questão de você começar a falar para o seu cérebro que você consegue sim aprender a falar inglês. Então, é mudar o negativo, palavras negativas para palavras positivas. É começar a prestar atenção nas palavras que saem da sua boca e nos pensamentos que entram aí no seu cérebro, tá? É transformar isso em palavras positivas. E por que isso? É muito importante isso, mas o porquê isso? Porque você está conversando diretamente com o lado direito do seu cérebro. Isso é o Self 2. Se você começa a mandar informações para o seu lado do seu subconsciente, no qual você não vai conseguir, você é um fracassado, e que tá tudo muito ruim, é isso que sua vida vai se tornar. É dessa forma, pensando em palavras negativas, transformando palavras negativas pro positivo, é assim que você consegue começar a ativar o Self 2, o seu lado direito, e mandar para lá informações que te ajudem a desenvolver um bom trabalho no dia a dia. Mesmo porque o nosso cérebro, ele não tem noção do que é verdade e do que é mentira. Exatamente. Isso é real. O nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, a partir do momento que você usa palavras negativas e pensamentos negativos, o seu cérebro vai assumir que aquilo é negativo na sua vida. Exatamente. Tá? E aí a gente já entra na terceira dica, que é usar afirmações, né? Que é realmente usar essas afirmações positivas na vida. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, todos os dias de manhã eu tenho o meu ritual, que eu faço um ritual do meu eu.
Então, eu olho no espelho, eu falo algumas frases positivas, eu falo que meu dia vai ser ótimo, que meu dia vai ser produtivo, que meu dia vai ser cheio de realizações, mesmo com as dificuldades. Então, eu tenho lá meus 20 minutos, meia hora comigo mesma. E aí eu falo algumas frases, né? No que você acredita, no que você quer, é como você começa o dia. Para mim, de manhã, é a melhor maneira de ter um dia produtivo, é ter lá a minha meia hora logo no início do dia. Tá? E isso por quê? Porque o nosso cérebro ele não sabe o que é mentira e o que é verdade. Então, se você tem o hábito de todos os dias colocar no seu cérebro que você pode, você quer, você consegue, que nem o nosso amigo Dênio aqui colocou aqui, é isso aí, Dênio. Eu posso, eu quero e eu consigo. Exatamente. É isso. Se todos os dias você falar isso, o seu cérebro vai absorver como verdade. Né? Exatamente. E um outro ponto também nessa dica é o seguinte: o momento da noite, né? Qual é o momento do dia que você ativa o seu lado inconsciente? É o momento que você está naquele estágio já de quase dormindo, né? Então, este momento, quando você está quase dormindo, que você já está sonolento, o seu lado racional praticamente zera, e aí entra o seu Self-2, que é o seu lado inconsciente. É nesse momento que você também pode começar a falar palavras de empoderamento, começar a falar palavras e pensamentos bons para que você... Escutar meditações noturnas. Por que a meditação noturna ela tem muito resultado? Tanto matinal, logo quando você acorda, que você está meio sonolento ainda, tipo, não acordou, o seu Self-1 ainda não conseguiu acordar para te encher o saco. Então, assim, você ainda está meio sonolento. E à noite, quando você está quase caindo no sono também, porque o Self-1, o lado esquerdo do cérebro, ele baixa a guarda. Por isso que muita gente fala assim, olha, não vai dormir assistindo notícia ruim da televisão. Por quê? Porque você vai ter pesadelo. Porque ele vai entrar no seu inconsciente e você vai ter um sono pesado. E por que escutar meditações noturnas, a gente pode até indicar aqui a Luiz Reis, que é excelente. Por quê? Porque você vai começar a ficar sonolento, e as informações da meditação vai direto entrar no seu subconsciente. Mesmo que você durma. Sim, mesmo que você durma, você está escutando. E isso é muito importante para que você comece a usar o cérebro a seu favor, para que você ative o seu lado direito, o seu Self-2 com informações positivas. Porque quando você menos esperar, você vai estar pensando coisas boas, e aí você vai fazer do seu dia um dia muito melhor. E aí entrando um pouco nessa parte noturna, que a gente fala que o nosso cérebro, o nosso lado inconsciente está mais ativo e o nosso racional desligou, acredita muito nas visualizações. As visualizações, elas são muito poderosas. É você começar já a visualizar tudo que você quer na vida, mesmo que você ainda não tenha. Então, se você quer amanhã ou depois, você quer comprar um apartamento, você quer comprar o primeiro apartamento seu, já visualiza o apartamento, já visualiza os detalhes, já visualiza quantos quartos ele vai ter, como que vai ser, em que andar, se vai ter churrasqueira, se não vai ter, se vai ter varanda, se não vai ter. Enfim, o poder da visualização é incrível. Para vocês terem uma ideia, rapidamente aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Há um ano e meio atrás, foi construído um prédio a 700 metros aqui da minha casa. Há um ano e meio atrás, na frente da academia que eu faço e a 700 metros da minha casa. Desde da construção do prédio, eu falo, não é, Pri? Um dia eu vou trabalhar nesse prédio. Um dia eu vou trabalhar nesse prédio. Todos os dias eu passava na frente do prédio. Tipo chata. E eu falava, um dia eu vou trabalhar nesse prédio. Já pensou a qualidade de vida do lado da minha casa, 700 metros, almoçar em casa todos os dias e trabalhar a pé. Visualização. Há um ano e meio atrás. Hoje, dia 19 de março, foi o primeiro dia que eu... Hoje é dia 26. Sim, dia 26 de março. Mas o dia 19 de março foi o primeiro dia de trabalho nesse prédio. E fechamos o nosso escritório neste prédio. Ou seja, todos os dias eu visualizava isso. Então, o poder da visualização é incrível. E principalmente no momento que você vai dormir. Exatamente. Então, se amanhã você tiver uma reunião, se amanhã você tiver que atender um cliente que é mais problemático, se amanhã você vai ter que falar com o seu gestor, que é uma reunião difícil, já faça a visualização, como que vai ser aquela reunião, como você quer se sentir na reunião, como você vai sair daquela reunião, qual é o resultado que você quer tirar daquela reunião com aquele cliente. Visualização ajuda absurdamente a ativar o nosso lado inconsciente do nosso cérebro. Sim, e uma coisa que a gente vê que é muito comum acontecer
Até pela situação de mercado de trabalho, o pessoal está desempregado, enfim, porque a situação está um pouco mais difícil, a gente sabe. Muita gente acaba focando no que não quer, né? E aí é tudo que o nosso cérebro precisa para trabalhar contra as nossas vontades. Então a pessoa tem, ela em vez de ela falar assim, olha, eu quero emagrecer, sabe o que ela fala? Eu não quero ficar gorda. Em vez da pessoa falar, eu quero ser promovida, ela foca no medo de ser demitida. E isso vai totalmente contra com a lei universal do segredo, do que realmente você visualizar o que vai dar certo na sua vida. Então o medo faz a gente a focar na falta de dinheiro, focar no medo de perder o emprego, na escassez. Focar na escassez, em vez de focar, putz, não, eu quero ganhar muito mais, começar a focar prosperidade, nas coisas positivas. Abundância. O ser humano, ele foca nas coisas negativas. E o que acontece? O que de positivo vai vir se ele está condicionando o cérebro dele a pensar em medo, em escassez, em terror, na falta de dinheiro, na separação, em perder o emprego. E isso vira um ciclo vicioso. Então, a gente tem que treinar o nosso cérebro para que ele foque nas coisas positivas. Foque no que você realmente quer, porque o nosso cérebro ele é poderosíssimo. O nosso Self 2, o nosso lado direito, ele é muito poderoso, muito poderoso. Não é à toa, por exemplo, que quando a gente é criança, muitas vezes a gente não consegue fazer algumas coisas hoje pela nossa memória atrasada. Porque muitas vezes o pai e a mãe viram para uma criancinha e fala, você é burro, você nunca vai conseguir. Ele fala isso, você sabe o que acontece? A criança carrega isso de forma inconsciente, vira um adulto e vira um adulto inseguro. E ele não entende o porquê que algumas coisas ele não está conseguindo. Porque essa informação foi plantada no cérebro inconsciente dele pelos pais. E até hoje ele pensa que ele não vai conseguir. E aí vira uma crença limitante. Vira uma crença para tirar a crença limitante, é um trabalho que dá para fazer, mas que até você se libertar dessa crença limitante, você já perdeu muitas coisas na sua vida, né? Então, o poder do nosso lado inconsciente é muito, muito bom, né? Inclusive, quem participou do nosso workshop online, assistiu aqui, até o Walter aqui no YouTube falou, que assistiu um dos nossos vídeos, que a gente fala do diário de bordo, né? A Érica, que está aqui também online aqui no Facebook, ela também, ela já fez o diário de bordo todos os dias, são perguntas poderosas, são reflexões poderosas do seu dia. Focar no positivo. Focar no positivo, na gratidão, no perdão, no que você quer da sua vida, e os resultados são incríveis quando você faz um exercício desse. Exatamente, né? É extraordinário. E, bom, então, o que a gente prometeu para vocês, a gente cumpriu, né? Então, assim, como usar o cérebro a seu favor? A gente explicou aqui o lado direito, o lado esquerdo, o Self 1, o Self 2, e como ele é importante para você mudar o seu dia a dia. A gente te ensinou também sobre a meditação, sobre a visualização, para penetrar no seu subconsciente e para que você aprenda a pensar de uma forma positiva, aprenda a atrair o que você quer e que ensine o seu cérebro a trabalhar a seu favor. Essa coisa de, mas eu sou muito racional. Não, você não é. Você só está usando o seu cérebro de forma errada, porque nós, fisiologicamente, somos idênticos. Exatamente. Somos idênticos. Depende muito do chip que você coloca, depende do que você alimenta dentro de você. E, na verdade, para finalizar, até fugiu o que eu ia falar. Para finalizar, assim, você tem que saber usar o lado direito e o lado esquerdo no momento adequado. E ter essa visão do o que você tem que atrair para esse momento agora. E que não é fácil, que não é em 1, 2 dias que você vai ter esses pensamentos, visualização que você vai... não treino. É isso, é treino, né? Você tem que ter constância, você tem que ter disciplina. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos, mas você tem que ter esse hábito, né? E acreditar fortemente, fielmente que você pode, que você consegue, né? Que aí sim isso vai virar uma nova crença na sua vida. Tá? Uma nova crença positiva. E aí a sua vida começa a mudar, seus pensamentos, seus comportamentos, as atitudes em relação ao mundo, e tudo se transforma e coloca em direção aos seus objetivos. Exatamente. Tá? Então, o mais importante é que você seja consistente e repita esse processo todos os dias. Né? E lembrar que sua mente, ela molda a realidade. Né? E você tem o poder de escolher o que colocar nela. Isso é fundamental. Você tem o poder na mão. Então, escolha colocar na sua mente o que realmente vai te trazer benefícios e conseguir aí as suas realizações. Exatamente. Você tem 2 alternativas. Ou você foca no negativo e tem muita coisa ruim na sua vida, ou você tenta. Fala assim, mas eu não acredito nada disso. Ok, tenta. Não vai te fazer mal tentar. Você pode escolher, pelo menos tentar,
em mudar a sua vida, ou já desistir, nem tentar, e vida ruim continua, e vamos que vamos. Sim, isso depende, na verdade, só de você. O que você vai escolher alimentar. E é simples, pessoal. Se você tem dúvida se isso dá certo ou não, começa a modelar as pessoas de sucesso. Simples assim. Começa a modelar as pessoas de sucesso. Pega lá 2 pessoas que você admira, que já conquistou o que você gostaria, que já chegou onde você gostaria, e começa a entender um pouco da vida dessas pessoas. Leia a biografia delas, começa a olhar no YouTube como elas fazem, começa a olhar aí os filmes e os vídeos, enfim. Começa a ver se essas pessoas têm ou não pensamentos positivos ou negativos. Como que elas se relacionam. É simples. Eu tenho trabalhado muito a modelagem na minha vida e na vida da Priscila também, e a gente realmente vê que as pessoas de sucesso são pessoas que trabalham muito bem o lado inconsciente do cérebro e com pensamentos positivos e que mudam os hábitos para realmente conquistar tudo que deseja na vida. Então aqui foi só uma pequena contribuição, né, que nós escolhemos aqui para vocês e esperamos, né, que tenha feito sentido. Se vocês quiserem colocar aqui pra gente nos comentários. Tem muita gente aqui no YouTube, que eu não tô falando para não cortar a Grazi, enfim, não cortar a linha de raciocínio, mas tem muita gente falando que faz totalmente sentido, que conseguiu, que aqui tem uma outra pessoa que fala, Lê, tudo bem? Tem aqui, ó, se torna uma pessoa insegura, eu já vi isso acontecer, quando planta coisa negativa na cabeça de uma criança e etc. E, bom, já para finalizar, a gente já tá aí há quase 40 minutos falando. Como a maioria de vocês já sabem, nós estamos com as inscrições abertas para o nosso treinamento presencial, o Descubra o Seu Real Potencial. Eu estou até colocando o link aqui para o pessoal do YouTube, para quem quiser, quem ainda não se inscreveu e quiser se inscrever, ainda dá tempo. Muito provavelmente a gente vai fechar os carrinhos na próxima quinta-feira, porque a gente já está com poucas vagas, tá? E o que você vai ver nesse treinamento? Primeiro, assim, para quem quer esse treinamento? Para pessoas que procuram, só é para pessoas que procuram de verdade a evolução pessoal e profissional. Se você está num estado em que, putz, não, eu estou tranquilo, esse treinamento não é para você. Esse treinamento é para pessoas que querem mudar o mindset, querem evoluir, querem desenvolver comportamentos e habilidades específicas para alcançar um novo resultado. Lá nesse treinamento, a gente vai te ensinar como desenvolver a sua autoestima e autoconfiança, para que você pare de ser uma pessoa insegura. Primeiro, você vai entender o porquê que você é inseguro. Segundo, uma vez que você entende o porquê que você é inseguro, porque lá a gente trabalha muito bem o autoconhecimento, quando você entende isso, você passa para um outro patamar. Lá você vai escrever suas metas e um plano de ação concreto para você atingir todos os objetivos que fazem sentido para você hoje. A vaga é dupla, então eu deixei aqui o link para quem quiser se inscrever. Deixei para o pessoal aqui do YouTube. A vaga é dupla. O que é uma vaga dupla? Você se inscreve e leva um convidado com você. Tá? E fala, mas quanto que é isso? Estou sem dinheiro, estou sem nada. São 12 parcelas de R$ 77,65. E isso é mais ou menos o preço de uma pizza grande por mês. Então a gente tem que abdicar de algumas coisas algumas vezes. Hein? Nem muito grande. Abdicar de algumas coisas algumas vezes para conseguir outras, tá? Como a vaga é dupla, tem algumas pessoas que estão se inscrevendo e dividindo esse valor com o convidado, que dá menos de R$ 40 por mês. Então, se você quer mudar de vida, se você está disposto a atingir um outro patamar, fica aqui o nosso convite para vocês se inscreverem no nosso treinamento Descubra o Seu Real Potencial. E uma coisa importante de falar, Pri, também, é que quando você vai num treinamento desse, o dia inteiro é de transformações com dinâmicas, como a Pri já falou, mas você também sai do treinamento com um relatório de perfil comportamental, Exatamente. Que é o Coaching Assessment. Quem aqui, tem algumas pessoas que estão online que conhecem esse relatório, que podem até colocar aqui algum depoimento se quiserem. O Coaching Assessment é um relatório de perfil comportamental hoje utilizado nas grandes empresas. As grandes empresas, elas usam esse relatório para saber como você se comporta, qual é o seu perfil comportamental, como você se comunica, como você reage sob pressão, como você entrega resultados. E as empresas, elas aplicam esse teste, né, nos funcionários, Sim. na hora de recrutar e na hora também de fazer alguma reestruturação. E você vai ter a oportunidade de ganhar, né, de bônus, faz parte desse valor, esse relatório. Então, você se cadastra, você e seu acompanhante vão ter direito, vocês vão receber um link antes do treinamento, vão fazer esse teste, e no dia do treinamento a gente vai entregar para você esse teste impresso, tá? Com o seu relatório, e lá nós vamos falar exatamente como que funciona o seu perfil comportamental. Exato. Isso já é uma ferramenta poderosíssima que você vai ter aí
vários passos na frente das pessoas aí que seriam seus concorrentes dentro da empresa, né? Sim, e por que isso é tão importante? Porque você vai trabalhar o autoconhecimento. Porque você tem, a gente tem muitos pontos cegos, então coisas que você não enxerga. Como que você vai melhorar algo que você não sabe nem que você precisa melhorar? É que eu nem sei o que eu preciso, então isso vai te dar um raio-x do que você precisa melhorar. E a gente vê muitos clientes, muitas pessoas chegando com a gente falando, ok, eu quero ser promovido para tal cargo, só que essa pessoa, ela não tem a competência necessária para aquele cargo. Por quê? Porque ela não investiu em desenvolver aquela competência. Porque quando a gente adquire novos comportamentos e novas competências, você adquire novas atitudes diárias e aí sim você tem novos resultados. Agora, o que a gente vê é que tem muita gente que quer novos resultados e que não sabe nem o que precisa desenvolver. E se a pessoa não sabe o que ela precisa desenvolver, ela não vai desenvolver. Se ela não tiver ajuda para desenvolver, ela não vai desenvolver. E nesse treinamento, a gente ajuda você a montar um plano de ação de acordo com o que você precisa desenvolver para o seu objetivo. Porque lá você vai estar com a gente vai olhar a sua meta e vai ver, de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você está escrevendo, se aquilo vai fazer sentido, para que você não se frustre e para que você alcance o patamar que você quer. E dentro desse treinamento, tudo que a gente falou aqui de self 1, self 2, lado direito, lado esquerdo, a gente vai falar mais sobre isso lá, vocês vão fazer testes para entender um pouco mais o seu cérebro. Nós vamos fazer exercício de visualização também, então falamos aqui que é um exercício poderoso, nós vamos fazer lá também. Vamos falar sobre produtividade, como você administra o seu tempo com as coisas importantes e com as coisas que não te levam a lugar nenhum. Enfim, das 9 às 18, intenso, com dinâmicas, com vivências, e que no final você vai falar, nossa, já acabou. As pessoas que foram no último treinamento realmente saíram transformadas, e nós gostaríamos muito de ver vocês lá conosco no dia 7 de abril, e eu garanto que R$ 78,00 por mês, para você realmente passar um dia transformador e ter resultados, colher resultados depois absurdos, não é nada, tá? Exato, então, ainda mais tendo a opção de levar um acompanhante, talvez um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, ou uma pessoa que você precisa de ajuda, que precisa de ajuda também, que você pode dividir esse valor, ou não dividir valor, dá de presente, né? Com certeza. Só o relatório do Coaching Assessment, para você ter uma ideia, se você quiser comprar só o relatório do Coaching Assessment conosco aqui da Águia, o valor é R$ 350,00. Só o relatório. Lá você vai ganhar 2 relatórios para você e para o seu acompanhante, que só aí já dá R$ 700,00. Ou seja, você já está pagando praticamente o valor de ir no treinamento pelos 2 assessments, mais absorver todo o conteúdo de lá. Tá? Sim, e uma coisa que a gente fala bastante para as pessoas que procuram a pessoa tem a alternativa de repente falar, não, para mim não faz sentido. Ok, a pessoa pode sozinha, vai demorar mais e vai ser muito mais dolorido. Porque sozinho é muito mais difícil, porque você não sabe, porque assim, o que acontece? Às vezes a gente se planeja, você monta um plano, ok, aí depois do plano você vai para ação, só que você vai para ação, se você não tem as competências necessárias para alcançar o que você se propôs e não desenvolver ela, você vai ficar batendo cabeça, e vai demorar, e vai ficar batendo cabeça, e aí você vai se desesperar, e é isso que a gente vê acontecer muito com as pessoas que procuram a gente, fala, não sei, mas o que eu faço? Ok, talvez você não tenha as competências necessárias ainda, porque você não desenvolveu, vamos juntos desenvolvê-la, só que se você tem esse ponto cego, se você não sabe nem por onde você começa, cara, esse treinamento é para você, lá a gente vai te ajudar e vai te colocar num outro patamar, certo, Gá? É isso aí. Mas a decisão é sua, a mudança de vida é sua, né? Então, exatamente, quem vai decidir é você. No momento que fizer sentido. No momento que fizer sentido. E nós aqui vamos ficar muito felizes em ter você conosco. Né? As inscrições vão se encerrar na semana... No máximo até dia 29. Até dia 29. Enfim, o espaço ele não é muito grande, ele é limitado, como a vaga é dupla, então a gente tem realmente poucas vagas, isso não é mentira, isso é verdade mesmo, né? Então é isso. Eu agradeço muito vocês estarem conosco até agora. Muito obrigada. Pessoal do YouTube, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que tenha feito sentido. Coloquem aí se fez sentido para vocês. Coloquem um comentário aqui no YouTube se fez sentido para vocês esse tema. Aqui no Facebook também. Se fez sentido para vocês, coloca aqui um comentário. Me dá coração. Quem já me acompanha nas lives sabe que eu adoro coração, né? Pode mandar coração para mim, que eu adoro um coraçãozinho. Uma coisa também que, só para alinhar aqui com o pessoal do YouTube, algumas pessoas falaram, olha, eu não recebi material por e-mail e tal. Vocês não, ou as pessoas que não receberam material por e-mail e querem receber, eu já vi que acho que o Valtinho deixou aqui que quer receber o material, a Nádia deixou aqui que quer receber o material, fica tranquila, já hora que eu fechar a live aqui, eu mando agora mesmo para vocês. Tá bom? E quem do Facebook também quiser receber esse material,
deixa aqui o e-mail de vocês, que amanhã eu já mando o e-mail com material, com um pouco desse conteúdo de hoje, tá bom? Deixa o e-mail aqui que a gente manda para vocês. Obrigada pelos corações aí, Chess, Érica, Dênio, pessoal todo aí mandando coração. Minha mãe também estava na live, obrigada, viu? Pessoal, obrigada, gratidão. E para quem já é nosso aluno, a gente se vê no dia 7. Para quem ainda não é, mas se está na indecisão, vai lá, faz sua inscrição. Se prepara que vai ser um dia incrível de transformação, sem contar o network que você faz lá, conhece pessoas sensacionais que podem te ajudar aqui no futuro próximo. Exatamente. Tá bom, gente? Obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.